Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao canal de Mindália Televisão. Por aqui diariamente partilhamos informações, conteúdos que podem resultar transformadores na vossa vida e na nossa vida. Temos hoje como convidado o Tito Soares e vamos falar sobre as 5 dimensões. O Tito é licenciado em Direito, ex-diretor do Departamento Central da Polícia Judiciária, aposentado, cursou Física na Universidade de São Lourenço Marques, licenciou-se, aliás, em Física e Matemática no ensino secundário, antes de ingressar na PJ, e também, depois, posteriormente, estudou Direito e Investigação Criminal. Atualmente é consultor da ONU, desde há cerca de 40 anos tem-se dedicado paralelamente ao desenvolvimento de 3 projetos, ou de projetos científicos, assim é que é, que culminaram agora em 3 livros, isso é que é. Assim é que está bem dito, portanto, o Tito, como resultado então das suas investigações, publicou já 3 livros, o tema de hoje, aliás, vai muito direcionado para um último livro que publicou e que vai então ajudar-nos a perceber um pouco melhor sobre esta temática das 5 dimensões e o que é que isto significa na realidade e na sua perspectiva. Mas antes de começarmos, deixo aqui um apelo a todos vocês para que, se quiserem ajudar a impulsionar estes conteúdos e esta informação, colocar gosto nos nossos vídeos, fazer comentários positivos sobre eles, efetivamente ajudam estas pessoas que partilham aqui de forma tão amável estes conteúdos, ajudam pessoas que estão pelo mundo inteiro, que podem ter com mais facilidade acesso a estes conhecimentos, e também ajudam a nós, que estamos profissionais da comunicação, que estamos como missão aqui neste projeto para partilhar estes conhecimentos com todos vós. Também dizer-vos que há um chat que vem no vosso ecrã, poderão usá-lo quer para colocar as vossas questões ou para fazer os vossos comentários. Sem mais demoras, vamos então dar as boas-vindas ao Tito, que já está aqui preparadíssimo, não é assim, Tito? Muito obrigada por mais uma vez aceitar o nosso convite e passo-lhe então a palavra para que nos fale então sobre este tema tão interessante das 5 dimensões. Como é que o Tito vê esta perspectiva, ou como é que tem esta perspectiva das 5 dimensões? Ok, antes de mais, boa noite a todos. Eu quero começar por agradecer à Mindália TV, na pessoa da Vera Cristina, a oportunidade que me dá mais uma vez de fazer aqui uma conferência, de estar convosco e de comungar e partilhar alguma informação e algum desenvolvimento científico que temos feito. Eu digo que temos porque eu não estou sozinho, eu tenho feito este desenvolvimento com a ajuda e com a intervenção do meu amigo e coautor dos livros, João Queiro, que hoje não está aqui, mas que está sempre presente no nosso espírito, porque também ajuda a participar e a desenvolver estes projetos. Também queria fazer umas pequenas correções, antes de mais. Nós vamos no 4º livro. O primeiro livro foi escrito por mim, mas os 2 seguintes foram escritos em coautoria com o João Queiro. Depois eles chamaram-se Arquitetura do Universo, 1, 2 e 3. E o 4º livro, que é este que saiu há pouco tempo, esse 4º livro foi lançado em março e é um livro que se intitula O Homem da Quinta Dimensão. Ou seja, no fundo, trata-se de um desenvolvimento da mesma teoria de base. No fundo, o que se passa é que nós desenvolvemos uma teoria da física, que é uma teoria abrangente, unitária e que tem repercussões evidentes em todas as áreas do conhecimento. E nós procuramos, através desse desenvolvimento, chegar a certos pontos que não é possível abordar tudo numa conferência como esta, mas eu queria desde já dizer, enunciando e enquadrando aquilo que eu vou falar, que eu desta vez vou me centrar sobre o indivíduo, a pessoa humana, o homem, e vou me centrar
em aspectos que têm a ver com a influência, quer para dentro do homem, quer para fora do homem, a influência vibracional do homem no universo. No fundo, as leis são as mesmas. As leis que regem o homem são as mesmas que regem tudo na natureza. E, no fundo, o universo está no homem e o homem está no universo. Isto é um todo, é global. Mas eu vou explicar melhor, tentando mostrar como se pode, através de um modelo e através de uma perspectiva que é real, mas que nem sempre se vê, ou melhor, geralmente não se vê. A perspectiva de como é que funciona o homem perante o universo. Ou seja, como é que o homem se relaciona com o que está à sua volta. E estamos a falar aqui do homem, indivíduo, corpo humano, como é que o corpo humano desenvolve a sua relação com o universo, com os outros homens, e não só com os outros homens, como com os animais, com as plantas, com tudo o que rege, com tudo o que está no universo, com os planetas, com as estrelas, tudo. Tudo se baseia nos mesmos princípios. Não me vou alongar mais, isto foi uma pequena apresentação do tema, mas vou começar por explicar conclusões a que nós chegamos. E eu quero dizer também que essas conclusões a que nós chegamos, quer do ponto de vista da teoria dos 2 fatores, que foi o que deu origem e é a base de tudo o que estamos a falar, quer do ponto de vista da quinta dimensão, que eu vou explicar o que é, no homem, isto tudo tem um desenvolvimento que é um desenvolvimento que é baseado em princípios universais. O homem, nós podemos dizer desde já o seguinte: o homem, sem dúvida, e este sem dúvida é fundamentado matemática e geometricamente, está fundamentado no quarto livro e está fundamentado em escritos posteriores, que ainda não estão publicados. Está fundamentado matematicamente, perfeitamente. O homem, como todo o universo, acaba por ter aquilo que nós chamamos de 5 dimensões. Eu vou explicar o que é. Há 3 dimensões que são as dimensões do espaço. São as dimensões comprimento, largura e altura, como queiramos. São dimensões que, partindo de um ponto, definem um volume. Portanto, um volume é definido por 3 dimensões. Quando nós dizemos que há movimento porque há uma deslocação de toda a matéria do universo. E a deslocação vai-se fazendo constantemente. As coisas vão mudando de posição relativa. E isso é a 4ª dimensão. É aquilo que nós chamamos de tempo. O tempo não é mais do que uma mudança de posição das coisas materiais, dos corpos materiais, das partículas materiais, umas em relação às outras. Porque se não fosse o tempo, se não fosse a mudança de posição, se não fosse um movimento, então tudo era imóvel. Tínhamos 3 dimensões completamente imóveis, sem alteração nenhuma. Não havia tempo. Bem, o homem é regido, é dirigido, tem invisivelmente em si, como todas as coisas na natureza, 3 eixos. Há 3 eixos. Eu vou começar a explicar. O primeiro eixo que eu vou considerar é o eixo, talvez, destes 3, aquele que pode ser individualizado. É o eixo vertical. Nós temos uma posição vertical face à Terra, ao Sol, onde nós assentamos os pés. A nossa posição vertical é a posição que melhor favorece o desenvolvimento dos raciocínios abstratos, porque nos afasta a cabeça dos pés. É a que mais afasta, porque todos os outros animais vão se movendo sempre com a cabeça mais próxima dos pés. Mas nós temos uma posição vertical, ereta. Essa posição foi adquirida ao longo de anos de evolução. E essa posição faz com que o nosso corpo ele seja regido por um eixo vertical. Nesse eixo vertical, nós podemos considerar a idade. Vamos considerar a idade para facilitar a explicação. Então, quando o homem nasce, o homem é pequeno.
é bebê, é um ser minúsculo. Tem uma dimensão nesse eixo vertical pequena. Vai crescendo até que atinge uma dimensão de adulto. Portanto, a dimensão máxima que vai atingir. No corpo humano, vamos considerar que ele é dividido no eixo vertical em duas partes. Uma parte do coração para baixo e uma parte do coração para cima. No coração, existe um plano, que são os outros dois eixos. Esses eixos é um de trás para a frente e outro da esquerda para a direita. Portanto, vamos resumir. Temos um eixo vertical que é negativo para baixo, porque é o passado. E negativo quer dizer agregação, quer dizer mais próximo da Terra. E é expansivo para cima. Sobe. Portanto, em cima está a parte que nós podemos considerar positiva, do ponto de vista de um sinal matemático. No fundo, é a expansão. E para baixo está a agregação. Os dois fatores, os tais dois fatores de que sempre falamos. E então, o homem desenvolve-se ao longo da sua idade de acordo com este eixo vertical. E depois há o tal plano horizontal. O plano horizontal é o plano que, se nós colocarmos no coração, esse plano horizontal, é definido por dois eixos. Porque um plano é sempre definido por dois eixos. Se nós tivermos um eixo e outro eixo que é perpendicular ao primeiro, nós temos um plano. Esse plano, se for transversal ao plano que eu comecei por falar, que é o plano vertical, então é um plano horizontal. Esse plano horizontal, se passar pelo coração, está a passar pelo sítio onde se geram todos os movimentos do corpo. Ou seja, por outras palavras, esse plano horizontal é o plano do hoje, do agora. Esse plano do coração é o plano do agora. É onde tudo se verifica, é onde o movimento se dá. Porque se nós pensarmos nisto em termos de foco, em termos de determinante, não é pensar na forma, não é pensar no corpo em si, é pensar naquilo que rege o corpo, aquilo que é invisível. Ou seja, nesse eixo há a parte de baixo, como eu disse, que é a parte negativa, ou a parte da agregação, e há a parte de cima, que é a parte da expansão, a parte positiva. Bom, vamos continuar, porque vamos perceber melhor. Depois, no plano horizontal, que é o tal plano que é feito também de agregação e expansão, porque esses eixos, os dois eixos, que fazem o plano horizontal, também têm o negativo e o positivo. Por exemplo, a esquerda é negativo, ou seja, é da agregação. E a direita é da expansão. Atrás é da agregação e à frente é da expansão. Portanto, o nosso corpo acaba por ser um conjunto, acaba por ser regido por três eixos que definem várias partes no corpo. Nós podemos dizer, eu não vou aqui complicar a questão, mas nós podemos dizer que, de facto, com três eixos, nós dividimos o corpo em 8 partes. Dividimos na parte de cima, na parte de baixo, na parte da esquerda, na parte da direita, na parte de trás, na parte da frente. Se cortarmos o corpo, seccionando imaginariamente, como se fosse rachado ao meio para a esquerda e para a direita, rachado ao meio para a frente e para trás, e rachado ao meio para baixo e para cima, nós temos 8 partes. E essas 8 partes correspondem a conjuntos de agregação e expansão. Têm conjugações de agregação e expansão. Por outras palavras, o plano horizontal que eu falei do coração é o plano do hoje, é o plano do agora. O plano que está para cima do agora é o plano do futuro. O plano que está para baixo do agora é o plano do passado. Nem é bem o plano. O corpo que está para cima do plano horizontal do coração é o corpo do futuro. O corpo que está para baixo é o corpo do passado. Ora bem, isto permite-nos fazer um outro raciocínio, que é o seguinte. O nosso cérebro é um órgão físico, mas ele produz aquilo que nós chamamos de pensamentos. Ele tem uma mente. Ele tem
essencialmente, vamos considerar duas mentes, para não estarmos a complicar. Vamos considerar uma mente que gera os movimentos automáticos, o inconsciente. Quer dizer, os movimentos automáticos todos estão no plano do coração. Todos estão no plano do coração. Reparem que o movimento do sangue a circular pelo corpo nasce de uma bomba que é o coração. E os próprios pulmões estão nesse plano, que é o plano da respiração. Portanto, todos os movimentos importantes do corpo estão nesse plano. Nesse plano se geram os movimentos todos. Portanto, geram-se os equilíbrios do corpo. Geram-se os movimentos que são movimentos periódicos. Periódicos. Isto é, voltam sempre ao mesmo ponto. São cíclicos. Como eu disse, para baixo, o corpo para baixo, nós encontramos, se nós pensarmos nas mentes, eu estava a falar na mente que gera aquilo que é o plano horizontal, que é o plano dos movimentos, que é o plano dos automatismos. Isso é aquilo que chamam o inconsciente. O inconsciente, por si, não precisa de nada. Nós não precisamos de pensar se respiramos. Nós não precisamos de pensar se o nosso sangue circula. Eles circulam, o nosso corpo tem a propriedade de fazer circular o sangue e fazer respirar o corpo sem ser precisa a intervenção do nosso consciente. Portanto, nós trabalhamos nesse plano com o inconsciente. O inconsciente está sempre nesse plano. O consciente é móvel. O consciente é móvel. Se nós pensarmos no passado, nós estamos a descer o consciente focal, estamos a focar no passado, portanto estamos na parte de baixo do corpo. Estamos na parte de baixo do eixo, o tal eixo vertical. Se nós estivermos a focar o nosso consciente para cima, nós estamos a focar no futuro. Então, eu vou fazer uma primeira conclusão. E a conclusão é do ponto de vista da saúde humana e da longevidade humana, que é uma coisa muito interessante. Porque nasce desta divisão e desta consideração de como é que nascem os movimentos e como é que o nosso corpo atua. Bom, então, se nós conseguirmos subir, isto é, o nosso consciente se deixar de se colocar no passado e se colocar no futuro, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o nosso consciente vai entrar num campo, que é um campo em que aquilo que é físico, aquilo que é sensorial, aquilo que vem dos sentidos, aquilo que vem da visão e da audição, fica desfocado. Fica desfocado. Nós entramos em abstração. Isto é o que nós fazemos quando dormimos, isto é o que nós fazemos em várias situações. Portanto, nós desfocamos do sensorial. E quando desfocamos do sensorial, automaticamente, isto está demonstrado matematicamente, nós alargamos o âmbito, a amplitude daquilo que atingimos no plano horizontal. Ou seja, nós conseguimos atingir, quando se diz assim, o universo observável e o universo não observável, o universo observável é aquele que é atingido pelos nossos sentidos. Mesmo que seja aumentado, ainda é atingido pelos nossos sentidos, com auxílio de aparelhos, etc. Mas esse universo observável está contido numa posição focal do nosso consciente, que é uma posição focal que não ultrapassa certos valores do eixo vertical. Se ultrapassar certos valores do eixo vertical, se passar acima de certos limites, então nós deixamos de estar no concreto, passamos a estar no abstrato. E passando a estar no abstrato, nós aumentamos a amplitude da nossa interferência, da nossa influência, da nossa recepção com o universo. Isto vai dar origem a quê? Vai dar origem, alargando o raio, alargando o âmbito, alargando o círculo, isto vai dar origem a uma redução dos ritmos. Se nós conseguirmos abstrair, e podemos fazer essa experiência, se nós abstrairmos, se nós fizermos uma meditação em que abstraímos do concreto, em que passamos a ver as coisas sem ver, ou passamos quase a não ver, ou passamos a ver desfocadamente,
nós estamos a alargar o âmbito daquilo que vemos. É como se estivéssemos a ver uma coisa cá em baixo, junto ao solo, mas depois subíssemos de helicóptero ou de avião e víssemos lá de cima. Então vemos as coisas menos nítidas. Vemos as coisas menos nítidas, mas vemos mais. Em vez de ver um pequeno círculo, já vemos um círculo muito maior. Ora bem, é aqui que cabe aquilo que nos esoterismos, no mundo que os cientistas ou a ciência ainda não abrange, mas vai abranger. É isso que se chama o extrasensorial. Portanto, nós temos o sensorial, que são 5 sentidos, e temos o extrasensorial, que também não tenho dúvidas, e matematicamente agora não é a altura, nem é possível aqui pela televisão, mas tem 7 faixas, o extrasensorial. Tem 7 faixas. E as 7 faixas correspondem aos 7 corpos esotéricos, correspondem às 7 cores, correspondem às 7 notas musicais. Correspondem, o número 7 é o número máximo. Quando chega à 7ª faixa, afastada do corpo, entra em instabilidade. E chega ao ponto de transmutação. Portanto, nós conseguimos ter 2 mundos ao nosso alcance. Um mundo do visível, do audível, daquilo que nós captamos com os nossos sentidos, que é um círculo relativamente pequeno, e temos um mundo que é invisível, porque não é gerado por movimentos materiais. É gerado apenas por aquilo que chamam energias. E é um mundo extrasensorial. E é muito mais vasto do que o primeiro. E são círculos concêntricos. Imaginemos um círculo, que é o círculo do corpo físico, ou uma esfera, se formos para o volume, se formos para plano, é um círculo. Se formos para o volume, é uma esfera. Então, uma esfera mais pequena, de raio mais pequeno, que é o corpo físico. E depois imaginemos esferas concêntricas sucessivas, cada vez mais alargadas. Essas esferas são invisíveis, porque não é possível captar com os nossos sentidos. Estão no mundo do extrasensorial. Estão no mundo do oculto. O oculto é oculto, mas existe. E daí que haja capacidades extrasensoriais que não são reconhecidas pela ciência. Portanto, nós temos, eu não sei se a minha explicação foi suficientemente clara, mas nós temos, de facto, um plano, que é um plano diretor, que é um plano que passa pelo coração e que é o hoje, mas esse plano diretor é móvel. Para já o hoje não está sempre no mesmo lugar. O hoje vai subindo para o futuro. E depois, o hoje pode ser alterado pela nossa posição mental. Porque nós não podemos mover a nossa mente inconsciente, mas podemos mover a nossa mente consciente, para cima ou para baixo. Se movermos para baixo, estamos a pôr a nossa mente consciente no passado. Estamos a criar sentimentos negativos. Estamos a criar doença. Estamos a criar problemas na nossa saúde. Estamos a encurtar a nossa vida. Portanto, não se deve, ou deve-se pensar o mínimo no passado. Deve-se pensar fundamentalmente no futuro, a partir do agora. Porque pensando no futuro, centrando a nossa mente consciente na posição superior, nós alargamos o círculo, alargamos a esfera da nossa influência. E alargando a esfera da nossa influência, nós ganhamos longevidade, ganhamos saúde, inclusivamente aquilo que se chama a imunoterapia, ou sistema imunitário. O sistema imunitário passa a ficar menos denso quando nós pensamos para cima. Se nós colocarmos a nossa mente consciente no futuro, ou seja, para cima do coração, nós temos a capacidade de reduzir a densidade
da nossa aura, chamemos assim, como alguns lhe chamam. E essa redução é um afastamento. É como se o nosso corpo estivesse a expulsar todos os corpos nocivos que se aproximam. E isso é o sistema imunitário. Isso é o sistema imunitário. Só que o sistema imunitário, a imunidade pode ser alcançada por via de produtos químicos mediadores, mas melhor ainda é por via da posição mental. A posição mental não precisa de produtos nenhuns. Não precisa de medicamentos nenhuns. Não precisa de nada de mediadores. Só precisa que o nosso corpo saiba, porque o nosso corpo sabe. O nosso corpo tem as respostas todas para todos os problemas que nos ocorrem. E então só é preciso que o nosso corpo responda da maneira mais conveniente. Para isso é preciso afastar a mente consciente da mente inconsciente para cima. Porque se for para baixo, dá-se o efeito contrário. Estamos a reduzir o círculo. No fundo, a figura geométrica que melhor traduz isto que eu estou a dizer são dois cones. Um cone com o vértice para baixo e com a base na zona do coração, e outro cone com o vértice para cima e com a base na zona do coração. Portanto, as bases dos dois cones juntam-se. E ali é o alargamento maior. Alargamento que também não é uma coisa estanque. Só é estanque no que respeita à posição da mente inconsciente. Porque as mentes, quer a mente consciente, quer a mente inconsciente, são focos, são determinantes, são subordinantes, são focos de influência. São focos que agem sobre o nosso corpo provocando efeitos. Por exemplo, a mente inconsciente vai gerir todos os movimentos involuntários. Os movimentos involuntários, todos são geridos pela mente inconsciente. E a mente consciente vai gerir os outros movimentos, que não os involuntários. Portanto, porquê? Porque nós vamos, com a mente consciente, vamos para o futuro. Vamos fazer os movimentos que queremos fazer para alcançar determinados objetivos. Portanto, nós temos duas mentes. E se não pensarmos que temos duas mentes, e se deixarmos de pensar no corpo físico, que é o cérebro, mas pensarmos mais no produto do cérebro, e pensarmos no eixo vertical onde essas duas mentes se situam e geram a sua influência, e se pensarmos depois em planos horizontais, que são planos que isto tudo é quântico, porque no fundo esses planos são planos que vão subindo, mas não sobem continuamente. Sobem porque se alcança outro plano, e outro plano, e outro plano, e outro plano. É como degraus. A própria parte superior do corpo, quando nós centramos a nossa mente consciente na parte acima do coração, nós temos 3 pontos onde podemos colocar a nossa mente. Isto corresponde àquilo que chamam os chakras. O 5º, o 6º e o 7º chakra. Se nós temos 3 pontos, e esses 3 pontos geram círculos de influência cada vez maiores. O 7º chakra vai até milhares e milhares de vezes o raio daquele que se alcança se a mente consciente estiver no plano do coração. Portanto, o plano do coração é o plano da nossa vida, mas o plano da nossa mente, no que respeita à abstração e no que respeita a ganhar saúde e ganhar longevidade, pode ser colocado, não é o plano, o ponto focal, o ponto que influencia. Por outras palavras ainda, e arranjando outra imagem, isto é como se fosse um cordel com uma pedra na ponta, uma funda, e pegássemos na nossa mão e estivéssemos a fazer oscilar essa funda. E fazemos oscilar num raio maior se nós dermos mais força a essa funda. E também se o cordel for maior. Se o cordel for maior. Isto é, se colocarmos o ponto de influência, o ponto de comunicação da energia, neste caso os nossos dedos ou a nossa mão, se colocarmos mais acima, maior distância da pedra, alcançamos um raio maior, alcançamos um círculo maior. Portanto, vamos e conseguimos, inclusivamente,
menor tempo. Quer dizer, gastamos menos tempo. Nós ganhamos futuro ao aumentar o cordel. Isto é o que se passa com a mente consciente e com a mente inconsciente. Eu queria explicar isto para dizer que a quinta dimensão, então, já que a quarta dimensão é o tempo, mas o tempo dentro do universo físico, aquele que é sensorial, aquele que é visível, aquele que é audível, então a quinta dimensão está fora dele. Está mais larga. A quinta dimensão corresponde àquilo que é produzido pelos três centros acima do coração. Essa é a quinta dimensão. E a quinta dimensão é invisível, porque é potencial, não se concretiza na matéria, porque a matéria só se concretiza na matéria quando a matéria é colocada nesse plano. Mas, de resto, ela não se concretiza na matéria. Ela é potencial. É o futuro. O futuro vem primeiro do que o presente. O futuro vem primeiro do que o presente. Em termos lógicos. Nós estamos habituados a pensar ao contrário. Mas nós temos que inverter a nossa maneira de pensar e de raciocinar para compreendermos o que é isto da quinta dimensão. A quinta dimensão é a não existência de dois fatores. Porquê? Porque é a não existência de matéria. É aquilo que é causal. É o que é causal, é a quinta dimensão. É aquilo que está por trás, que vem antes, mas que é causa do que vem à frente. Portanto, o universo físico vai agir em conformidade. Eu, depois de ter dito isto, uma explicação difícil, porque é uma explicação que não tem desenhos, e isto com desenhos é mais fácil, porque isto é geometria. E todo o mundo, todo o universo, toda a capacidade do homem se interligar com o universo é explicada pela geometria. E eu tentei, por palavras, explicar essa geometria através dos três eixos. Os três eixos que, como disse, há um eixo que é independente, que é aquele eixo vertical, que é aquele que dá a idade e que dá a posição das mentes. E há dois eixos horizontais que formam um plano, que é o plano onde funcionam as circunferências, os círculos, as órbitas. As órbitas. Porque as órbitas estão sempre num plano, se nós repararmos. As órbitas dos planetas em volta das estrelas, ou do que quer que seja em volta do que quer que seja, mesmo do microcosmos, as órbitas estão sempre em planos. Eu não sei, Vera, depois de esta mais de meia hora de introdução, de conversa, se quer fazer alguma pergunta. Tito, antes de mais, gratidão por esta partilha. Fantástico para todos nós termos acesso realmente a estes conhecimentos. Eu queria lhe perguntar, Tito, já concluiu ou podemos realmente passar às questões ou ainda queria dizer mais alguma coisa sobre este tema? Não, eu posso só dizer, e é curto, que para mim a repercussão mais importante que se extrai dos dois fatores, os dois fatores explicam tudo o que existe. E pode-se aplicar à economia, pode-se aplicar à física, pode-se aplicar à biologia, pode-se aplicar a todas as ciências, porque as ciências são apenas especialidades. Porque esta verdade não está nas especialidades, está no tronco. Agora, a parte mais importante para as pessoas, aquela que as pessoas dão mais importância, é, de facto, a saúde. É a saúde. A saúde vale mais do que qualquer coisa, para todos nós. E do ponto de vista da saúde, eu volto a dizer, e isto é para concluir esta parte, que a forma de ganhar saúde é ter a capacidade de abstrair. Ter a capacidade de abstrair. Isto não vai de fora para dentro, isto vai de dentro para fora. Isto é, cada um de nós é que consegue esse estado. Esse estado é um estado que não é... eu não quero estar aqui a deitar abaixo terapias ou o que quer que seja, mas na realidade toda e qualquer terapia é uma tentativa de intervenção de fora para dentro.
nós temos que ter um processo interno de subida. E se tivermos um processo interno, ele é permanente. Mas se tivermos um processo externo, ele é temporário. Por exemplo, se nós pegarmos num químico e o metermos no corpo, ele gera um equilíbrio. Ele tira um desequilíbrio. Ele tira uma dor, tira o que quer que seja de negativo. Mas tira temporariamente, porque depois a seguir, passados alguns minutos, algumas horas, vai ter que se meter outra vez outro químico. Porquê? Porque não foi um processo interno. Se for um processo interno, não precisa de medicamentos nenhum, de injeções nenhumas, de coisa nenhuma. É apenas um processo de abstração, que é de subida, que é de ganhar futuro. O processo de abstração é um processo de ganhar futuro. Mas para isso é preciso a pessoa despir-se do concreto. Bom, e agora talvez seja a altura de ver se há alguma pergunta que interesse responder. E já agora ponho-me à sua disposição, Vera, para qualquer pergunta que haja. Antes de mais, gratidão, Tito, mais uma vez. Também queria recomendar a todos vocês que nos acompanham que uma forma que têm de apoiar o nosso canal e estes conteúdos é subscrevendo o nosso canal. Portanto, se não o fez, faça agora mesmo e diga ao YouTube que estes vídeos são importantes e o que vai acontecer de forma automática é que eles vão chegar a cada vez a mais pessoas em todo o planeta, sobretudo a pessoas que procuram conteúdos e informações na língua portuguesa e relacionados com estes temas. Também dizer-vos que o Mindal é uma organização sem ânimo de lucro que tem como um dos seus principais objetivos ajudar a difundir estes conhecimentos por cada vez mais pessoas em todo o planeta. Para isso contamos, como sempre, com o vosso tão amável apoio e a forma que têm de o fazer, já o disse no início. Portanto, desde já, obrigada pela vossa participação, também no nosso chat e os vossos amáveis comentários. E vamos agora dar espaço, Tito, já está preparadíssimo para as perguntas. Tito, eu até estava aqui a apontar, a última coisa que disse foi muito interessante e não é uma coisa comum nós ouvirmos, não é? Que é o processo de ganhar o futuro, não é? Este processo de ganhar o futuro, o que é que implica para nós? Ou seja, é quase aquela visualização que muitas vezes e em muitas áreas se fala, visualizar como é que nós queremos o nosso futuro para que ele se materialize no presente? Sim, há aqui dois aspectos que convém aqui apurar, que é o seguinte. São as capacidades que as pessoas podem adquirir do ponto de vista do sentir. Sentir esse mundo invisível, esse mundo da quinta dimensão, pode ser sentido, e há pessoas que o sentem, há pessoas que são sensoriais, há pessoas que são sensitivas, que sentem alguma coisa que não é vista, que não pode ser vista, que não pode ser ouvida, que é sentida. Isso é, digamos que, uma forma de saber o que se passa, conhecer o que se passa. Mas, para ganhar o futuro, como a Vera perguntou, e muito bem, e como eu enunciei, para ganhar o futuro é preciso perceber o mecanismo. Porque a questão não é aceder do ponto de vista de ver uma coisa que não se vê habitualmente com os nossos olhos. A questão é perceber, porque ao perceber, nós estamos realmente no abstrato. É que nós, vamos lá ver, eu vou dizer de outra forma. Se nós convertermos aquilo que é oculto numa coisa visível, que é uma capacidade que as pessoas têm, se nós convertermos isso, nós estamos a aplicar uma espécie de mecanismo, que é um mecanismo de conversão, que é um mecanismo de tentar perceber, ver, observar movimentos que não podem ser observados de outra forma, ou não é bem movimentos, mas energias, chamamos de energias. Então, há uma coisa que é interna, que é mais uma inerência, que é assim, quando nós percebemos o mecanismo, independentemente de querer ou não querer ver, quando nós percebemos o mecanismo, nós automaticamente ganhamos futuro. É porque não é preciso nada, é automaticamente.
Quer dizer, o sistema está feito, o sistema universal, o mundo está feito de tal maneira que as coisas vêm automaticamente. As coisas não vêm porque nós queremos ver. Se nós tivermos a curiosidade de querer ver, nós estamos a fazer o raciocínio ao contrário. O raciocínio não é querer ver, é querer perceber. E não é querer ver um resultado, é querer perceber um processo. Quando se tenta perceber um processo, subimos. Está tão bem feito o universo que não nos permite que só de uma forma generosa, bondosa, gratuita, amorosa, é que nós conseguimos efeitos benéficos. Porque quando nós procuramos as coisas mais utilitárias, nós vamos para um processo ao contrário. Vamos lá ver. Por exemplo, quando eu falei do plano horizontal e do eixo vertical, há duas maneiras de fazer crescer aquilo a que nós alcançamos. Uma é ir para o plano horizontal, fazendo esforços para que aumente o plano horizontal. Esse plano do que é visível no espectro da radiação, há uma luz visível e depois da luz visível há o ultravioleta e há outras faixas que não são visíveis. Uma coisa é tentar ver por ali, arranjando instrumentos, apurando os sentidos, arranjando sentidos extrasensoriais, apurando-os, abrindo aquilo que se chama o terceiro olho, que é, no fim de contas, uma visão que não é dos olhos. Outra coisa é perceber, é compreender como é que as coisas se passam. Quando se compreende como as coisas se passam, aí compreende-se o processo. Não se está à procura de ver, está-se à procura de compreender o processo. Aí é que se sobe. Aí é que se sobe, aí é que se alcança o futuro. Portanto, aí é que o nosso corpo responde com a calma, a tranquilidade, a possibilidade dos nossos mecanismos automáticos funcionarem perfeitamente em equilíbrio. Os nossos mecanismos automáticos, o nosso coração, os nossos pulmões, funcionam muito bem se a gente não procurar mexer neles. Se nós libertarmos, para nós libertarmos, temos que deixar de pensar no passado. Porque quando nós pensamos no passado, nós centramos em coisas que são de âmbito menor, amplitude menor. O passado é sempre menor. Reparem no cone. O cone vai estreitando para baixo. O cone alarga-se na zona do coração. Quando a gente vai para o passado, vai para baixo. Vai apanhando cada vez menos conhecimento. Quando nós éramos crianças, pequeninos, bebés, nós só tínhamos futuro. Não tínhamos passado. Depois vamos tendo passado e vamos ficando com problemas para resolver. Portanto, isto, no fundo, também é filosofia. Mas é para explicar como é que se repercute na saúde, porque o mais importante é a repercussão na saúde. Não quero, de maneira nenhuma, meter-me no caminho dos médicos. Isto não tem nada a ver. Tem a ver é com uma coisa muito mais abrangente que apanha os médicos, apanha os engenheiros, apanha os cientistas, apanha toda a gente, porque, claro, se nós vamos à procura do causal, vamos apanhar toda a gente. Portanto, digamos que não é estar a favor de uns ou contra os outros, nada disso. É procurar uma posição integrada. E isto tem sido feito ao longo dos livros. Por isso é que este quarto livro, que foi publicado agora há cerca de foi lançado há pouco tempo. Este quarto livro é um livro que já tem metade dele a falar sobre o corpo humano. Metade dele é falar da saúde. Porquê? Porque não há outro remédio. Nós temos necessariamente que começar por falar da arquitetura, da engenharia, do universo, etc., para depois repercutir, e depois dizer assim, mas a saúde é assim porque isto obedece a leis que são leis do universo, que são leis geométricas, que são leis matemáticas. Portanto, nós não estamos isentos. Eu disse desde o princípio, o homem está no universo e o universo está no homem. O homem está no universo e o universo está no homem.
Nós temos tudo dentro de nós, mas também estamos metidos com o universo todo. A nossa capacidade a nossa influência vibracional, vamos chamar assim, para as pessoas perceberem melhor, a nossa influência vibracional vai até ao alcance máximo, até aos buracos negros centrais das galáxias. Portanto, esse é o limite. Esse é o limite. Mas isso não há tempo para explicar. Porque é que eu digo isto? Diga, Vera. Vamos já de seguir aqui às questões do nosso chat, mas sinto-me tentada a colocar-lhe esta questão, Tito, porque falou durante e vai no seguimento do que estava a dizer, que as terapias, ainda assim, as terapias são de fora para dentro. No entanto, o que acontece é que, para além de serem de fora para dentro, sim, há alguém que nos ajuda a compreender o que está dentro, certo? Certo. Mas ou seja, é a única forma, pelo menos visível, que nós temos de entrar no interior. Eu agradeço a pergunta. Acho a pergunta muito interessante. Porque é assim, eu entendo, há bocado se calhar fui excessivo na maneira como disse, porque nós temos dificuldade de expressar as coisas que vão na nossa cabeça. Mas é assim, as terapias, quaisquer que sejam dentro da medicina, sejam fora da medicina, qualquer que seja, as terapias são uma forma de ajuda. Se elas promoverem um estado interno de mudança, elas são bem-vindas. Se elas promoverem um estado muito temporário de mudança, em que a pessoa se torna dependente da terapia seguinte, elas não são bem-vindas. Ou seja, elas são bem-vindas quando libertam a pessoa para fazer o seu caminho interno. Elas são boas para ajudar a pessoa a encontrar caminhos, para ajudar a pessoa a perceber o seu corpo. Eu entendo assim. Eu entendo que quando há uma forma de ajuda que implica um caminho, que é um caminho percebido e que a pessoa passa a ficar independente daquela terapia ou daquele aplicativo, então essa terapia é muito bem-vinda porque ajudou a abrir o horizonte. A pessoa percebeu. Quando é assim, tens que vir cá às terças, quintas e sextas, depois às terças, quintas e sextas, depois a não sei o quê. Aí já estamos numa fase em que a pessoa já não está a agir por um processo interno, por um crescimento próprio. E como não está a agir por um crescimento próprio, está sempre à espera de uma bengala. E quando está sempre à espera de uma bengala, está a arranjar uma dependência. Esta é a diferença. É porque nem todas são más e nem todas são boas. Era isso que eu queria dizer sobre essa questão. Não sei se respondi. Eu também não, eu acho que sim, mas não faço ideia, Tito saberá se realmente, eu acredito que sim, que realmente era isso que queria dizer, mas fica sempre aqui essa incógnita, não é? Então, vamos aqui às nossas questões do chat, Tito. Temos aqui uma pergunta que nos chega de Portugal, pela Tânia Rodrigues, que diz: como sabemos que atingimos esse nível de consciência? Nós não precisamos, nós só precisamos de sentir, acreditar. A coisa mais importante que existe num processo interno é a crença, é acreditar. A pessoa, quando acredita numa coisa, consegue, faz, realiza-se. Até consegue alterar as coisas que parece que estão independentes de nós. Mas a pessoa que, portanto, que não tem crença, que tem uma vontade, mas não tem crença, não acredita num processo, essa pessoa não vai conseguir. A pessoa só consegue se tiver uma crença, portanto, se acreditar no processo. E é acreditar no processo, não é acreditar que vai conseguir uma coisa.
é gostar do processo. Isto é como subir uma escada. Nós estamos sempre a subir a escada. Nós estamos todos os dias a subir a escada, a todas as horas. Quando nós gostarmos de subir a escada, estamos bem. Quando nós deixarmos de gostar de subir a escada e procurarmos apenas ver o que é que está no degrau seguinte, estamos mal. Portanto, nós temos que subir a escada pelo prazer de gostar de subir a escada, pelo prazer de subir a escada, pelo prazer pelo crer, pelo acreditar que aquilo é um processo. Aquele é o processo. Mas não é acreditar no degrau seguinte, é acreditar na escada. Não sei se esta imagem ajuda a perceber um bocadinho mais. Perfeito, Tito. Mais uma vez, obrigada. Mas a pergunta, se bem me estou a recordar, era como é que nós sabemos. Nós não precisamos de fazer nenhum teste. Nós sentimos imediatamente que já estamos num degrau superior. Não precisamos fazer nenhum teste. O nosso corpo responde-nos a tudo. Diga, Vera. Mas tem assim alguma forma concreta de nos dizer isso? Não, o concreto é assim. É que o concreto não pode ser visto. Eu já falei. O que eu queria dizer os sinais. Há algum tipo de sinal do que o nosso corpo dá? O sinal é o corpo ficar melhor, ficar mais jovem, ficar com mais saúde. Esse é o sinal. Então, esse é um sinal evidente. Se a pessoa cortar, ou pelo menos reduzir a doença, o envelhecimento, etc., a pessoa está a ter um sinal de resultados. O resultado não se obtém por uma coisa visível, porque uma coisa é a estrutura, outra coisa é a forma. Há uma grande diferença entre a estrutura e a forma. Perceber a estrutura é que é o caminho. A forma, estar a procurar ver na forma. O resultado, não. O resultado vê-se na estrutura, não se vê na forma. Eu não consigo encontrar palavras melhores para explicar, mas é assim, não se pode estar à espera de ver sinais palpáveis. A gente, se tiver mais saúde, qual é o sinal palpável que há? Qual é o sinal? O sinal é não ficarmos doentes? É ficarmos mais tempo sem doenças? É o sinal? E como é que esse sinal se mede? Dizer assim, mas fica mais tempo sem doenças porquê? Como é que eu sei que teria mais doenças se não fizesse isto? Quer dizer, isto não é possível demonstrar. As coisas estruturais não são possíveis de demonstrar. Não existe forma de demonstrar isto. Só existe acreditar. A pessoa se acreditar, faz. Entende? Vai por esse caminho. Faz lembrar aquela velha história que é só sei que não vou por aí. Quer dizer, eu vou por onde tenho a crença de ir. E tendo a crença de ir por um determinado lugar, essa crença, há uma coisa que é evidente. Eu já disse isto, vou repetir. É que o caminho do passado não é bom. O caminho da dor não é bom. O caminho do ódio não é bom. É mau, é negativo. O caminho do sofrimento, o caminho da culpa, o caminho do remorso, é tudo mau. É tudo provoca doenças, porque nós estamos a caminhar para uma coisa que é do nosso passado. Agora, se nós caminharmos para uma coisa que é do futuro, que é assim, é uma crença. Eu acredito que vai acontecer isto, então estou num caminho bom, porque é um caminho generoso. É um caminho de luz. E o caminho do passado é um caminho de escuridão. Isto é o que eu posso dizer e que eu tenho a certeza. Mas isto é um caminho mental. É muito difícil dizer assim, eu vejo. Eu não vejo, nem ouço. Isto é um caminho mental. Eu não consigo dizer melhor.
E peço desculpa por não conseguir dizer melhor. É perfeito, Tito. Eu disse tudo no início, na verdade, eu é que sou uma chata, não é? O Tito disse sentir, sentir. O sentir não se explica, na verdade, não é? Não, 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 não. não se Pois é, explica. não se explica. Pois, Não se, hã? é Não, isso, é não isso se explica. mesmo. Não se explica, não se diz assim, aquilo tem uma forma bonita, tem uma forma redonda, tem uma forma quadrada, não, não interessa isso. É sentir. Quando se sente a beleza, quando se sente a harmonia, como é que se pode traduzir isso em forma? Quer dizer, para já, o sentimento da beleza, da harmonia, é, é uma representação mental de cada um. Ó, Tito, temos aqui mais uma questão no nosso chat e em forma para terminarmos, mas já estamos aqui quase em cima do nosso tempo, que diz assim, a Cássia do Brasil escreve-nos, o que é que podemos fazer para abrir a nossa intuição? Ok. Intuição está no âmbito daquilo que eu chamei aquela extensão do visível, do observável. A intuição é, no fundo, uma das muitas formas de dizer que nós estamos a entrar no plano da quinta dimensão. Nós temos intuições, há pessoas que têm intuições mais do que outras. A intuição não é uma coisa total. Há uma intuição que por vezes aparece de uma forma muito particular. Quer dizer, nós temos uma intuição em determinado momento. Há pessoas que têm mais do que outras. Mas a intuição é uma evidência da quinta dimensão. Ou seja, quando nós intuímos, o que é que nós intuímos? Nós intuímos o futuro. Nós intuímos o futuro. Nós, quando intuímos, quando estamos a ter uma intuição, é porque estamos a imaginar um futuro. E estamos a acreditar que aquele futuro acontece. Estamos a crer, estamos a acreditar, estamos com uma crença localizada no futuro. Portanto, a intuição não é total, mas é particular. Há pessoas que conseguem. Agora, o ideal, se nós atingirmos um estádio, um plano, em que tudo seja intuição. Ou seja, eu acredito firmemente que, a nível da humanidade, estamos a caminhar para a quinta dimensão. Há pessoas que estão a atingir a quinta dimensão. Cada vez há mais pessoas. Ainda são poucas. Mas quando muitas pessoas atingirem a quinta dimensão, a consciência da humanidade vai subir e vai ficar uma humanidade mais clarividente, mais generosa, tudo melhor. E isso, quando falamos em intuição, no fundo, a intuição vai ser uma coisa normal. A intuição agora é uma coisa extraordinária, mas vai ser uma coisa normal, porque a intuição faz parte desse oculto, que as pessoas entendem que a imaginação, a fantasia, quer dizer, as pessoas que estão muito no mundo material, faz parte do mundo espiritual. Muito bom, Tito, perfeito. Gratidão mais uma vez a si, a todos vocês que nos acompanharam, pelos vossos comentários, as vossas maravilhosas perguntas. Antes então de nos despedirmos, Tito, porque estamos realmente em cima do tempo, peço-lhe que também se despeça para que efetivamente se despeça a todos nós, é isso que eu queria dizer. Claro, claro. Eu agradeço. Antes de mais, agradeço a todos. Agradeço o interesse, agradeço as perguntas, agradeço inclusivamente eventuais críticas, tudo eu agradeço, porque agradeço-lhe a si, agradeço à Mindália esta oportunidade, porque na realidade nós, o que nos move, eu falo de nós porque de facto não sou sozinho, o que nos move é a partilha. A partilha. Digamos que eu não pretendo de forma nenhuma ensinar nada a ninguém. Pretendo apenas colaborar para que as pessoas encontrem caminhos. E então, se eu puder colaborar para que as pessoas encontrem caminhos, eu estou satisfeito, estou feliz.
porque essa é uma missão. É uma missão. Até pode não ser uma missão gratificante do ponto de vista material. E não é. Mas é uma missão. E é isso que satisfaz. Eu queria agradecer a todos, porque todos aqueles que tiveram com interesse a ouvir são pessoas que estão, pelo menos, no bom caminho. Estão no bom caminho da tentativa de entendimento. E isso é fantástico. Muito obrigado a todos. Boa noite. Que maravilha, Tito, efetivamente essa missão de todos nós também, e gratidão pelas suas palavras e os seus agradecimentos. Recordo que subscrever o nosso canal é a forma que tem de nos apoiar. Agradecemos a vossa colaboração e a vossa participação. Da minha parte, eu despeço-me e até à próxima Conexão em Direto.